Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, e nós vamos começar meditando numa palavra poderosa, irmãos, aqui no versículo 35 de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, 35. Irmãos, olha que texto poderoso. Diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Que confiança que é essa, irmãos? Confiança no Senhor, confiança na mensagem da salvação, na vida eterna, confiança na promessa de Deus, nas promessas do Senhor. Ele está dizendo aqui, o autor de Hebreus, no versículo 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, está falando de Jesus Cristo, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Irmãos, olha isso aqui. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, irmãos? Fecha seus olhos um minutinho. Essa noite eu quero meditar sobre paz. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua paz invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, curar, resplandecer o meu primeiro amor. Vamos lá, irmãos. Vamos cantar todo mundo junto? É fácil. Senhor, formoso é, tua face eu quero ver. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, pois quando estás neste lugar, tua paz invade mim. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, curar, resplandecer. Vem limpar, curar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Vamos lá do início. Agora deu para pegar.
Eu quero que você pense essa noite sobre o fogo que havia no seu coração e talvez no decorrer da jornada ele se apagou, você perdeu a paz. E talvez, irmãos, nós começamos a abrir mão da confiança que nós tínhamos no passado. Confiança nas promessas do Senhor. Confiança no poder e no amor do Senhor de nos guardar, de cuidar de nós. Em nome de Jesus, irmãos, o Senhor vai restaurar a nossa paz essa noite. Amém? Vamos cantar todo mundo junto de novo? Vamos lá? Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, pois quando estás neste lugar, tua paz invade-me. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, curar, resplandecer. Vem limpar, curar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Essa noite, Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar em que momento nós deixamos de lado a paz. Amém, Senhor. E fomos vencidos pela angústia, ou fomos vencidos, Senhor Deus, por situações que nos trouxeram desagrado. Eu quero, Senhor Deus, em nome de Jesus, profetizar uma total restauração de paz nessa noite, que vai acontecer através do entendimento da Tua palavra ministrada aqui, ó Senhor Jesus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, a nossa fraqueza, Senhor, que o Senhor conhece muito bem. Mas queremos também nos lembrar, Senhor Deus, da Tua imensa graça e misericórdia. E nessa noite, Senhor, somos como aqueles que entram na sala do trono com confiança, a fim de receber misericórdia e graça que nos ajude no momento da necessidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. A verdade, irmãos, é que um dos maiores testes que o cristão, o crente no Senhor Jesus, ele tem na sua vida, não são, irmãos, as tentações do diabo. Não concordo que seja o pecado de uma forma ou de outra. Eu entendo, irmãos, que a maior prova que o crente no Senhor Jesus tem na sua jornada é resistir ao tempo de caminhada. A Bíblia, irmãos, está cheia de histórias mostrando pessoas que começaram muito bem a sua vida cristã, mas no decorrer da caminhada, em alguns anos, elas foram esfriando e acabaram de se desviar. Se desviaram, irmãos. Temos muitos exemplos. Por exemplo, eu me lembro aqui, uma das cartas do apóstolo Paulo, ele fala sobre uma pessoa chamada Demas. E Paulo diz que Demas, que servia junto com ele, que ajudava ele no trabalho de evangelização, no trabalho de administração ali nas igrejas, né? De socorrer o povo, de socorrer as pessoas, de estruturar a igreja,
chegou um momento da vida de Demas, irmãos, em que ele perdeu a fé no Senhor, perdeu a sua paz, amou o mundo e se desviou, foi embora. Paulo diz assim: porque Demas, amando a este mundo, me abandonou. Então, irmãos, o nosso maior teste é resistir ao tempo. E nesse tempo, irmãos, que nós não sabemos quantos anos são de jornada, permanecermos firmes no Senhor, repletos da paz do Senhor. Continuar crendo, irmãos, naquilo que nós cremos no início. Continuar, irmãos, esperando naquilo que nós esperamos no início. Quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, uma alegria extraordinária invade seu coração. Você de fato sente a paz do Senhor, você de fato sente o amor de Deus. E esse amor do Senhor, ele chega a ser constrangedor na sua vida. Você muda a sua vida de uma maneira talvez extraordinária. Mas a verdade é que ao longo dos anos, irmãos, a nossa tendência é deixar de crer no que nós cremos no começo. É deixar, irmãos, de visualizar aquilo que nós visualizamos lá no começo. E eu gosto, irmãos, quando falo sobre isso, eu gosto demais de um texto aqui, no Velho Testamento, lá em Josué. Abre lá em Josué, por favor. Josué capítulo 16. Perdão, capítulo 14. Josué capítulo 14. Versículo 6. E aqui está a história de Calebe. E talvez a gente vai chamar essa palavra aqui de Calebe, a fé que resistiu ao tempo. No texto que nós lemos lá em Hebreus 10, há uma parte que eu não chamei a atenção dos irmãos, né? Eu chamei a atenção sobre aquela frase poderosa: não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. E mais embaixo, o texto diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Então ele fala sobre viver pela fé. E, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina ali, e o que nós aprendemos, irmãos, sobre esse viver pela fé, é que muitas vezes nós não vamos ter talvez a motivação que tivemos no início para continuar a nossa jornada. Muitas pessoas motivam, são grandes motivadores na nossa jornada. Por exemplo, quando eu comecei meu ministério, várias pessoas foram referência para mim, pastores, pessoas que eu amava profundamente, com amor cristão, e foram assim, referência para mim. Mas o tempo passa, e talvez nós perdemos o contato com essas pessoas. Enfim, há várias mudanças na vida, e talvez chega num ponto da sua jornada onde você não tem mais aquele fator motivador para você seguir a sua jornada. Irmãos, nesse ponto é que nós entendemos o que é viver pela fé. Viver pela fé, irmãos, não é ter uma fonte motivadora que vai me levar a caminhar, mas viver pela fé é crer de maneira forte e decidida naquilo que a palavra do Senhor nos diz. E isso, irmãos, se chama maturidade.
Não quer dizer que se você tem alguém que é um grande motivador na sua vida, um exemplo para você, e que você ama, não quer dizer que isso é errado, não quer dizer que isso é imaturidade sua, não. Mas nem sempre você terá. Nem sempre você terá aquela motivação. Então aí, irmãos, é onde nós entendemos que a palavra diz sobre viver pela fé. A fé, irmãos, ela não depende das nossas emoções. A fé, irmãos, ela não depende e ela não está ligada, irmãos, às circunstâncias que estão a nosso favor. A fé, ela está diretamente relacionada em crer piamente naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Por isso que ele diz, o meu justo viverá pela fé. Nem sempre você vai ter motivação para seguir a sua jornada. E em alguns momentos, você vai ter fatores desmotivadores. Mas mesmo nesse momento, a palavra de Deus nos ensina a ficarmos firmes e vivermos pela fé. Olha que história incrível, a história de Caleb. Eu preguei essa palavra algumas semanas atrás. E talvez seja até uma continuação, não sei, mas eu quero focar, irmãos, no tempo que Caleb teve que esperar para ver a promessa de Deus. É surpreendente. Josué capítulo 14, versículo 6. A história diz assim, a palavra de Deus diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Josué, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a meu respeito e a seu respeito. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra, e na volta eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou, Caleb, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E a história continua, irmãos. Ele diz assim, pois bem, aqui ele está conversando com Josué. Caleb está conversando com Josué e está falando para ele: pois bem, Josué, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Você pode fazer as contas de quantos anos Caleb tinha nessa ocasião. Caleb tinha 85 anos de idade. Aos 40 anos, eu estou com 44, esse ano faço 45. Dia 8 de dezembro eu faço 45 anos. Eu não estou jogando em direta. Sou apaixonado num drone. Mas eu vou ficar muito feliz com um telescópio. Ele tinha praticamente a minha idade. Ele tinha 40 anos. Quando ele foi enviado por Moisés para espionar a terra. A terra que Deus havia prometido ao povo judeu, que seria deles como uma herança perpétua, não só para eles, mas para toda a descendência. A terra que eles foram espionar, Caleb e mais 11 companheiros, incluindo Josué. Caleb, Josué e mais 10. Era uma terra que estava habitada por gigantes. Gigantes literalmente mesmo, irmãos. Homens grandes, fortes, nações poderosas, guerreiras. E como que era a história da promessa? Eles tinham que expulsar esse povo de lá. Deus havia prometido. E muitas vezes, irmãos, nós, quando vamos perdendo a paz no Senhor, e nós quando vamos perdendo a visão da promessa de Deus, nós começamos a achar que a promessa de Deus para nós parece presente de grego.
Começamos a achar absurdo as coisas que foram ditas a nosso respeito. Começamos a achar absurdo você crer na salvação. Começamos a achar absurdo você crer na vida eterna. Começamos a achar absurdo você crer que Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino terreno aqui neste mundo por 1000 anos. A gente começa a achar absurdo que a igreja vai ser arrebatada. A gente começa a achar inconcebível que vai haver 7 anos de tribulação, que vai haver um anticristo governando nesses 7 anos, que várias pragas vão vir da parte de Deus como juízo para o mundo que o rejeitou. Irmãos, nós começamos a achar isso um grande absurdo. É impensável, porque não bate com o pensamento científico. Isso é sinal, irmãos, de que nós estamos perdendo a visão. Estamos perdendo a confiança naquilo que o Senhor falou. Talvez porque o tempo, ou durante o tempo da nossa jornada, durante o tempo da nossa jornada nós fomos nos cansando. Quando Caleb volta de espionar a terra, você vê isso lá em Números, você vê em Deuteronômio, né? Nós não vamos olhar agora, eu vou resumir para você. Ele, Josué, lembre-se, com 40 anos de idade, ele fala assim: olha Moisés, percorremos a terra que Deus nos prometeu. Olha, de fato é como Deus falou, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra produtiva, tudo que se planta você vai colher, é uma terra muito rica com fontes de água, com mata, floresta, é uma coisa impressionante ali, Moisés. Agora, tem uns homens meio grandes lá, e sabe, algumas nações assim um pouquinho poderosas, são guerreiros de fato, mas se o Senhor estiver conosco, Ele nos capacitará a expulsar esse povo de lá e tomar a terra como herança. Irmãos, olha só o relatório que Ele dá para Moisés. Irmãos, presta atenção, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios da esperança do Senhor, irmãos, firmes e convictos naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, a respeito da igreja. Irmãos, a evidência nas nossas conversas não são as dificuldades, não são as coisas ruins, não são as coisas negativas que aconteceram, mas, irmãos, a evidência nas nossas conversas é a promessa de Deus, são as coisas boas que o Senhor fez, é aquilo, irmãos, que traz alegria e esperança. É isso que ocupa, irmãos, o nosso falar. Eu vi uma frase tão interessante essa semana, totalmente secular, mas pensa num negócio interessante. E a frase dizia o seguinte: pare de ter medo e de se preocupar com o que pode dar errado e comece a se alegrar com o que pode dar certo. Olha, irmãos, que visão que o ímpio tem das coisas. E muitas vezes nós, porque perdemos a nossa confiança, porque estamos talvez destituídos da paz que o Senhor prometeu, que ocuparia o nosso coração em qualquer circunstância, nós começamos a evidenciar os problemas, começamos a evidenciar e a destacar os gigantes que nós temos que enfrentar e que todos vão enfrentar. Quando Caleb fala aqui que ele trouxe um relatório positivo para Moisés a respeito da terra, mas os companheiros dele e de Josué trouxe um relatório negativo. Qual foi o relatório negativo que eles trouxeram? Irmãos, presta atenção, quem não está cheio de Deus sempre vai ver os problemas primeiro. E às vezes a gente acha, irmãos, que enxergar os problemas e evidenciá-los é uma atitude de maturidade e sabedoria. Não é. Porque maturidade e sabedoria, irmãos, não estão acima da fé e da esperança no Senhor. Não estão acima, irmãos. Eles voltam, irmãos,
Olha o relatório, olha o que Caleb fala. Agora olha o que os outros companheiros falam. Eles dizem assim para Moisés: Moisés, você está louco. Essa terra é uma terra de gigantes. É um povo guerreiro. É um povo muito mais experimentado na batalha do que nós. É um povo que há séculos eles têm exércitos estruturados e são verdadeiros guerreiros. Somos como gafanhotos nas mãos deles. Eles vão arrancar a nossa cabeça e beber o nosso sangue. Esse foi o relatório negativo, irmãos, que eles trouxeram. Porque não tinham confiança, irmãos. Irmãos, quando nós abrimos mão da confiança que nós temos no Senhor, a evidência para nós sempre vai ser problema, dificuldade, barreira. Mas quando nós estamos cheios da confiança e não abrimos mão dela, irmãos, a evidência para nós é sempre o que pode dar certo, e é o que vai dar certo, porque o Senhor vai nos abençoar. E por causa desse episódio, irmãos, o Senhor diz assim: nenhum de vocês vai entrar e tomar posse do que eu prometi, exceto Josué e Caleb. E assim aconteceu, irmãos. Agora preste atenção, porque você vai entender o que aconteceu nessa ocasião, quando eles voltaram dessa missão de espiar a terra, e entregaram um relatório para Moisés. 2 relatórios. Josué e Caleb dizendo: olha, é uma terra fantástica, é produtiva, tem fontes de água, é maravilhosa, tem gigante sim, mas o Senhor vai nos capacitar, nós vamos derrubá-lo. O outro relatório, nós vamos morrer na mão desse povo. Isso aí é loucura. E Moisés, você é um irresponsável, porque você tirou a gente lá do Egito para morrer na mão desse povo. Irmãos, Deus não permite que esse povo entre e tome posse da terra prometida. E então, Josué e Caleb, por algo que eles não tinham feito, e nem era a responsabilidade deles, o que é o relatório negativo, porque eles deram um relatório positivo, eles têm que esperar 40 anos para tomar posse daquela terra. Esperam até que toda aquela geração morra no deserto. 40 anos. Esse é o contexto, irmãos. Olha na sua Bíblia, por favor. Versículo 10 de Josué 14. É sobre isso que Caleb está falando. E Caleb diz o seguinte: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Ele teve que esperar 45 anos, irmãos. Poderia ter entrado na terra semanas depois da missão de espionagem na terra, mas teve que esperar 45 anos. Tinha um grande desafio pela frente, que era o teste do tempo. Irmãos, presta atenção. Se nós abrirmos mão da confiança que nós temos, nós não vamos resistir aos anos que nós iremos enfrentar. Nós não vamos resistir aos desafios que vêm por aí. Nós não vamos resistir, irmãos, diante desse mundo que cada vez fica mais louco. É como se nós, de fato, irmãos, andássemos na contramão de tudo que está acontecendo lá fora. Os nossos princípios aqui são um, lá de fora são outros. Os nossos valores aqui são uns, lá de fora são outros. Irmãos, e com o tempo parece que se nós abrirmos mãos da confiança, nós não vamos resistir, irmãos. Agora eu quero abordar algumas coisas aqui. Sabe o quê? Primeiro,
Caleb é obrigado a esperar 45 anos por causa de algo que ele não havia feito, por causa de uma irresponsabilidade que não foi ele que cometeu, por causa de uma infidelidade e uma demonstração de falta de fé e de confiança no Senhor, que não foi ele que cometeu, foram os outros. E por causa disso ele é levado a esperar 45 anos. E muitas vezes, irmãos, uma das nossas reclamações diante do Senhor, sabe o que é? Você reclama assim, ou eu muitas vezes, nós reclamamos assim: nós estamos nessa situação, não é por minha culpa, não é por minha culpa que eu estou tomado de angústia, não é por minha culpa que a minha família está vivendo essa situação, não é por minha culpa e nem pelas minhas decisões e escolhas que eu estou vivendo essa situação difícil, Senhor. E nós deixamos, irmãos, uma revolta tomar conta do nosso coração. E no fundo nós achamos, irmãos, que a culpa é do Senhor. E isso vai sugando, irmãos, a confiança e vai tirando a nossa paz. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. De fato, muita coisa que nós vivemos, estamos vivendo, não é por responsabilidade nossa. Irmãos, quando nós tomamos decisões erradas, vamos pensar assim, de uma maneira muito carnal e muito humana. Quando nós tomamos decisões erradas, é justo que passemos por momentos difíceis, sofrimento e angústia. Estou falando de uma maneira muito humana e muito carnal. Mas quando nós fazemos tudo certo, e mesmo assim, nós entramos em situações difíceis, isso não pode trazer uma revolta em nós, irmãos. Isso não pode me fazer desanimar. O que tem que estar firme no meu coração é que, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, seja por minha responsabilidade ou por responsabilidade de quem está ao meu redor, comigo, as promessas do Senhor vão se cumprir e o Senhor vai continuar cuidando de mim, irmãos. Não se irrite contra o Senhor, não se ire contra o Senhor, não se revolte contra o Senhor por causa de coisas desagradáveis que aconteceram na sua vida e que não foram culpa sua. Às vezes não é culpa sua que o casamento acabou, às vezes não é culpa sua que o cônjuge nunca quis vir para a igreja, às vezes não é culpa sua que fulano ciclano se desviou de fato. E talvez isso, de fato, trouxe uma situação difícil na sua vida. Eu quero dizer para você, querido, que Deus está cuidando de você. E o nosso grande desafio, irmãos, é manter a confiança no Senhor. Então não deixe a ira, a rebeldia, a revolta entrar no seu coração. Não deixe isso entrar no seu coração, porque vai roubar a confiança que você tem, vai tirar a sua paz. Caleb diz assim, olha aí na sua Bíblia, versículo 10, novamente: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Olha, irmãos, que lição extraordinária desse homem. 85 anos de idade. E ele diz assim para Josué: olha, Josué, eu tenho hoje tanto vigor para ir à guerra, quanto eu tinha há 45 anos atrás. Ele fala aqui, olha, eu estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, se referindo a quando Moisés enviou eles para espiar a terra há 45 anos atrás. A verdade, irmãos, presta atenção nisso, é que talvez o corpo de Josué estivesse com algumas debilidades por causa da idade. Isso é muito natural.
É muito natural que à medida com que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo vai apresentando debilidades, vai apresentando fraquezas, as juntas já não funcionam como antes. Estão entendendo? Os músculos já não estão, como antes. Mas o que Josué, ele fala aqui, irmãos, não é talvez necessariamente de um vigor físico, mas é um vigor que permanece e aumenta em você com o passar do tempo, quando você guarda a confiança, quando você guarda a promessa do Senhor. Ele tinha o mesmo vigor que tinha para ir à guerra, a mesma confiança. E qual era a confiança? Se o Senhor nos abençoar, nós iremos vencer essa batalha e tomaremos essa terra. 45 anos depois, ele já velho, 85 anos de idade, ele continua com o mesmo discurso. Se o Senhor nos abençoar, nós iremos à guerra, vamos vencer esse gigante e tomaremos essa terra como herança. Irmãos, um sinal de que nós estamos guardando a esperança, guardando a promessa, não abrimos mão da promessa do Senhor, da confiança que nós temos, é o nosso vigor, irmãos. O nosso corpo pode encontrar debilidades, mas aqui e aqui, irmãos, nós nos fortalecemos no Senhor dia após dia. Apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, ainda que o homem exterior se corrompa. Como que o homem exterior se corrompa? Velhice, irmãos, idade. Mas por dentro, o homem interior se renova dia após dia no Senhor. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Irmãos, você esperar 45 anos por uma promessa não é fácil, não. Concorda comigo? Não é fácil. Foram 45 anos aonde ele não permitiu que a revolta contra o Senhor entrasse no coração dele. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Foram 45 anos em que ele não permitiu que a revolta contra aquelas pessoas entrasse no coração dele. Muitas vezes nós não nos revoltamos contra o Senhor, mas nós nos revoltamos contra pessoas. É por culpa daquele infeliz que eu estou nessa situação. É por culpa de uma decisão irresponsável que eu estou vivendo essa situação. E aí nós começamos a ficar amargurados. Contra Deus? Não, que isso? Deus me livre e guarde. Mas é contra um irmão, é contra um familiar, é contra um parente, é contra um pastor, é contra o irmão da igreja. São 45 anos, irmãos, em que Caleb não permitiu que a amargura nascesse no coração dele, a amargura contra aqueles que deram relatório negativo. Irmãos, e foi de lavada, porque eles eram 12 que foram enviados para espionar a terra. Era Caleb, Josué e mais 10 que a Bíblia não diz o nome. Quando eles voltaram, os 12, 2, Caleb e Josué deram um relatório digno de confiança, que aumentou a fé do povo. Mas aí 10 dão um relatório negativo. É 10 contra 2, irmãos, é lavada, pior que 7-1. Mas ele não se ira, irmãos. Sabe, irmãos, para nós continuarmos firmes a nossa jornada e resistirmos ao teste, à prova do tempo, nós precisamos guardar o nosso coração para não permitir que a amargura nasça nele. Irmãos, olha aqui, olha, vamos lá em Hebreus. Vai lá em Hebreus novamente, vamos deixar marcado aqui que a gente volta para falar mais algumas coisas. Veja aqui, irmãos, Hebreus capítulo 12. Olha que texto fantástico isso aqui. No versículo 14. Hebreus capítulo 12. Versículo 14.
Ele diz assim, ó: esforcem-se para viver em... Vamos lá mais uma vez? Esforcem-se para viver em... Irmãos, presta atenção. A paz é algo pela qual eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar para guardar o meu coração. Para não deixar que a amargura, irmãos, invada. Para não deixar, irmãos, que coisas de fora venham me trazer enganos. Irmãos, quantos enganos eu deixo entrar na minha vida. E que no futuro, irmãos, vão sendo embaraços nos meus pés, na minha jornada. Então ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha agora: e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Meu coração, irmãos, é algo muito precioso, eu não posso deixar a amargura tomar conta. Pensa Caleb. Irmãos, 45 anos. Eu já reli esse texto, falei, mas gente, é muito tempo que ele teve que esperar para tomar posse de uma promessa que o Senhor fez. Aí, irmãos, imagina assim, no final de 45 anos você vai falar com Caleb. Você quer ver como que está a fé, você quer ver como que estão as convicções de Caleb a respeito da vida com Deus. Aí Caleb fala, você vê Caleb falando: eu ainda estou com o mesmo vigor que eu tinha para ir à guerra. Irmãos, nós nos encontrando daqui a 20 anos, vocês que estão me ouvindo aqui agora, vamos sentar e conversar. E aí a gente vai lembrar, você estava num culto lá na Casa de Esperança, no dia 30 de junho de 2019. Sim, pastor, eu estava. Então já se passaram 20 anos. Como está a sua fé? Já imaginou isso? Eu quero te perguntar, como que está a sua fé? Como que vai estar a sua fé? Será, irmãos, que o que nós conversaremos seria algo assim: olha, pastor, eu estou com o mesmo vigor que eu tinha naquela noite. Eu estou, pastor, com a mesma paz que eu tinha naquela noite. Eu estou com a mesma esperança que eu tinha naquela noite. Com os mesmos sonhos e projetos a respeito do reino de Deus. Eu continuo esperando com a mesma esperança que eu tinha naquela noite. Ou talvez você vai me dizer daqui a 20 anos: pastor, eu desviei. Eu desanimei. Ah, pastor, aconteceu tanta coisa nesse mundo gospel, nessa igreja no Brasil, que eu fiquei escandalizado. Ah, pastor, aconteceu tanta coisa na minha família e eu desanimei. Em nome de Jesus, você vai ser um crente forte até o final da sua jornada. Você vai ser alguém que vai guardar o vigor que você tem essa noite. Se você tem vigor para continuar firme no caminho do Senhor, esse vigor vai continuar até o fim, em nome de Jesus. E se você não tem, o Senhor vai restaurar essa noite. A nossa vida, irmãos, ela não pode ser marcada por um período bom e um período mau, ruim, de desvios. Não. A minha vida tem que ser marcada do início ao fim por uma firme decisão de permanecer em Cristo e guardar a esperança. Volta aí 2 páginas da sua Bíblia, vamos só reler o texto para concluir. Pastor Rodrigo, vamos cantar de novo aquele cântico? Hebreus 10, 35. Diz assim, ó: por isso, olha, irmãos, agora faz muito mais sentido, né? Diante da ministração, agora faz muito mais sentido. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar,
de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha, igualzinho Caleb. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Olha aí agora a mensagem profética para o seu coração nessa noite. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar aquela canção de novo.